Hoje vamos continuar nossa viagem pela Estrada do Medo, com 5 novos relatos de terror vividos por caminhoneiros. Aperte os cintos e bem-vindos ao Lar dos Pesadelos. Meu nome é Valdir. Trabalho como caminhoneiro faz tempo. Sempre fui cético com essas histórias de assombração que o pessoal conta nos postos. Lobisomem, mula sem cabeça, essas coisas. Achava que era tudo invenção para passar o tempo. Mas há 2 semanas, algo estranho começou a acontecer comigo. Naquele dia, eu tinha feito uma viagem longa, São Paulo até Salvador, quase sem parar. Quando cheguei numa área de descanso perto de Feira de Santana, estava exausto. Eram 3 da manhã. Reclinei o banco de qualquer jeito e apaguei ali mesmo. Ainda de madrugada, umas 4 da manhã, acordei em pânico. Tinha alguma coisa me sufocando. Um peso enorme no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Tentei me mexer. Nada. Meus braços não respondiam. As pernas travadas. Só conseguia mover os olhos. E foi quando eu vi. Uma mulher velha sentada sobre mim, magra, ossuda, com cabelos longos e brancos caindo sobre o rosto. As mãos finas e sujas pressionavam meu peito, e ela sorria. Um sorriso torto, cheio de dentes amarelados e quebrados. Tentei gritar. Nenhum som saiu, só um gemido fraco, desesperado. Ela inclinou a cabeça para o lado, me observando com curiosidade. Depois, aproximou o rosto do meu, tão perto que eu senti o hálito podre, fedendo a terra e mofo. Você dormiu torto, ela sussurrou com uma voz rouca e arrastada. O peso aumentou. Eu senti meu peito afundar, as costelas quase se partindo. Lágrimas escorreram dos meus olhos. Achei que ia morrer ali, sufocado, esmagado por aquela coisa. Então, de repente, consegui me mexer. Primeiro um dedo, depois a mão inteira. Forcei o braço com tudo, e no mesmo instante ela desapareceu. Sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Sentei no banco, ofegante, suando frio. Olhei em volta, a cabine estava vazia, silenciosa, mas o cheiro continuava lá. Terra, mofo, morte. Não consegui voltar a dormir. Liguei o motor e dirigi até Salvador, mesmo morto de cansaço. Achei que tinha sido só um pesadelo. Paralisia do sono, sei lá. Contei para um amigo no posto, rindo, fazendo piada. Ele não riu. Você viu ela, Valdir? Ele disse, baixo. A pisadeira. É uma velha bruxa que senta no peito de quem dorme de barriga cheia ou em posição ruim. Se ela gostar de você, volta. E você acredita nessas bobagens? Perguntei cético. Ele só balançou a cabeça em desaprovação. Continuei trabalhando, fazendo minhas rotas. Mas comecei a reparar numa coisa. Toda vez que cochilava na cabine, mesmo por alguns minutos, acordava com aquela sensação. O peso, a falta de ar. E às vezes, no canto do olho, a sombra dela, esperando. Semana passada, parei para descansar numa área isolada, em Minas. Dormi por 2 horas. Quando acordei, ela estava lá de novo, sentada no meu peito, sorrindo. Dessa vez, ficou mais tempo. Mesmo quando consegui me mexer, o peso demorou a sumir. Ela se dissolveu devagar, como fumaça, rindo baixinho. E antes de desaparecer por completo, sussurrou. Gostei de você. Desde então, tenho medo de dormir. Toda vez que fecho os olhos, sinto ela se aproximando, o peso voltando. Às vezes acordo sem ar, com a sensação de dedos frios apertando meu peito. Tentei de tudo. Dormir de lado, sentado, com as luzes acesas. Não adianta. Ela sempre encontra um jeito. Ontem parei num posto e contei essa história para outro colega caminhoneiro. Ele me olhou com pena. Conheço um cara que passou por isso, disse. A bruxa atormentou o coitado por meses. No fim, acharam ele morto na cabine. Ataque cardíaco, disseram. Mas eu vi o corpo. O rosto dele estava roxo e o peito com marcas.
como se alguém tivesse pressionado com força. Agora estou aqui, escrevendo isso porque não sei mais o que fazer. Não posso parar de trabalhar. Preciso do dinheiro. Mas toda vez que tento descansar, sei que ela vai estar lá, sentada no escuro da cabine, esperando eu dormir de novo. E um dia desses, eu sei, talvez eu não acorde. Meu nome é Henrique, tenho 42 anos e trabalho como caminhoneiro há 19. Conheço a rodovia Castelo Branco de cabo a rabo, já passei por ela centenas de vezes. Por isso sei com absoluta certeza que o pedágio do quilômetro 87 não existe mais. Foi desativado há pelo menos 10 anos, ou era o que eu achava. Era uma terça-feira, por volta das 2 da manhã. Eu voltava de Bauru para São Paulo. Carga leve, estrada vazia. Estava passando pelo trecho onde ficava o antigo pedágio quando percebi algo cair do painel. O envelope das notas fiscais. Sem ele, eu estaria encrencado na entrega. Suspirei, reduzi a marcha e dei meia volta. Voltei devagar, atento ao asfalto. A neblina era fina, mas o farol parecia empurrá-la como uma parede. Foi então que vi o envelope, caído bem no meio da pista, exatamente onde antes ficava a antiga cabine de pedágio. Parei o caminhão, acendi o pisca-alerta, desci, peguei o envelope e conferi. Tudo ali. Quando me virei para voltar, percebi. O pedágio estava funcionando. As luzes estavam acesas em todas as cabines, as cancelas erguidas, e dentro delas, pessoas. Atendentes uniformizados com aqueles coletes laranja e amarelo que não se usam mais desde os anos 90. O ar cheirava a ferrugem com combustível queimado. Um rádio tocava uma música abafada, antiga, parecia Roberto Carlos, mas saindo de um alto-falante gasto. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando entender. Nenhum carro, nenhum som além daquele rádio e do zumbido agudo das lâmpadas de vapor. O silêncio era pesado. Um dos atendentes, um homem magro de uns 50 anos, acenou da cabine do meio. Fez sinal para eu me aproximar. Subi no caminhão. Dirigi lentamente até lá. Boa noite, senhor. Categoria 3. R$17. A voz dele parecia distante, como se viesse de dentro de um túnel. Esse pedágio não era para estar funcionando. Falei, tentando manter a calma. Foi desativado faz anos. Ele inclinou a cabeça, o sorriso fixo. Como o senhor pode ver, estamos funcionando. Gesticulou o homem, estendendo o braço. E completou. Precisa pagar para ser liberado. Olha, meu amigo, eu só voltei para buscar o envelope. Vocês não estavam aqui antes. Nós sempre estivemos aqui. Repetiu, a voz mais firme. Agora precisa pagar. Enquanto respirava fundo, olhei para as outras cabines. Todos os atendentes me observavam, imóveis, com o mesmo sorriso. Tá, disse, pegando a carteira. Aceita cartão? Só dinheiro. Peguei uma nota de 20 e entreguei. A mão dele era fria, os dedos longos e ossudos. Ele levantou a nota contra a luz e me devolveu. Essa nota não é aceita, olhei. Era uma nota de R$20 comum. Nova, inclusive. Por que não? Data errada, ele disse apontando. Essa nota é de 2024. Não aceitamos notas do futuro. Senti o estômago gelar. Do futuro? Estamos em 1996, disse ele naturalmente. O senhor precisa pagar com dinheiro do mesmo ano ou anterior. Olhei para as outras cabines de novo. Os atendentes continuavam me observando, mas dessa vez sem sorrisos. Estavam sérios, me encarando sem nem piscar com um olhar desconfortável que me provocava arrepios. Eu não tenho dinheiro de 96, murmurei. O sorriso dele aumentou. Então o senhor não pode sair. Olhei para frente. A cancela abaixada. Olhei para trás. Outra cancela, também abaixada. O rádio ainda tocava a mesma música.
agora distorcida como num loop sem fim. Isso não faz sentido, falei, perdendo a calma. E agora precisa pagar para sair, repetiu. São as regras. Olhei para o acostamento e vi carros e caminhões antigos, cobertos de ferrugem e mato, alguns com silhuetas imóveis dentro. Pareciam estar ali há décadas. O coração batia tão forte que eu mal ouvia o motor. Engatei a marcha. Preciso sair daqui, mesmo que eu tenha que arrebentar tudo. Acelerei. Senhor, o senhor não pode. Mas já era tarde. A cancela se aproximava. Fechei os olhos e segurei o volante. O impacto foi muito mais forte do que eu imaginava. Tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, havia homens de farda me puxando da cabine. Bombeiros. A boca deles se movia, mas eu não ouvia nada. Depois, tudo apagou. Passei um mês afastado depois do acidente. A enfermeira me disse que capotei o caminhão em um acidente e que provavelmente dormi ao volante. Não questionei. Só eu sei o que aconteceu naquele pedágio assombrado. E eu também sei que aquilo não faz o menor sentido. Mas a vida segue. Dormi, me alimentei direito, me cuidei e voltei para a estrada. Não penso mais naquilo, ou pelo menos tento não pensar. Só às vezes, de madrugada, quando o rádio do caminhão chia e o farol corta a neblina, eu lembro. E por um instante, juro que sinto o cheiro de ferrugem. Mas logo passa e sigo viagem. Meu nome é Luiz. Trabalho como caminhoneiro há 20 anos. Faço a mesma rota 3 vezes por semana. Anápolis até Brasília, saindo de madrugada, chegando antes do amanhecer. Conheço cada curva, cada lombada, cada posto dessa estrada. E por isso sei que o que aconteceu não foi coincidência. Acho que a primeira vez que vi a criança foi há 6 meses. Era 3 da manhã, a estrada vazia, só eu e o barulho constante do motor. Eu estava no quilômetro 63, aquele trecho reto e escuro, onde quase não há iluminação, quando os faróis iluminaram uma figura pequena parada no acostamento. Um menino, uns 8, 9 anos. Calça jeans, camiseta branca, tênis sujos. Parado ali no acostamento, imóvel, olhando fixo para a estrada. Diminuí a velocidade, achando estranho. O que uma criança faria sozinha na estrada àquela hora? Pensei em parar, mas algo me impediu. Talvez fosse o jeito que ele estava parado, rígido demais, quieto demais. Passei devagar, olhando pelo retrovisor. Ele não se mexeu. Só ficou lá, observando o caminhão se afastar. Na segunda vez, 3 dias depois, mesma hora, mesmo lugar. Quilômetro 63. A criança estava lá de novo, mesma roupa, mesma posição, como se não tivesse saído dali. Dessa vez, senti um arrepio. Diminuí mais ainda, quase parando. O menino virou a cabeça na minha direção. Mesmo de longe, mesmo na escuridão, senti que ele estava me olhando diretamente. Acelerei. Não sei porquê, só sei que precisava sair dali. Depois disso, ele apareceu em todas as viagens, sempre no quilômetro 63, sempre à mesma hora, sempre parado no mesmo ponto. Comecei a evitar olhar, passava rápido, focado na estrada, ignorando a figura pequena iluminada pelos faróis. Mas eu sabia que ele estava lá, sempre estava, até que na semana passada resolvi parar. Não sei o que me deu coragem. Ou talvez fosse cansaço de carregar aquele peso, aquela sensação de que algo estava errado e eu estava fugindo. Quando cheguei no quilômetro 63 e vi a criança no acostamento, pisei no freio. O caminhão parou com um rangido longo. Desliguei o motor. O silêncio foi imediato e pesado. Abri a porta. Desci. O ar estava frio, úmido. A criança continuava parada a uns 10 metros de distância. Não se mexeu quando me aproximei. Ei, chamei, a voz saindo mais baixa do que eu pretendia. Você está perdido? Precisa de ajuda? Ele não respondeu, só me olhou. E foi aí que percebi algo errado.
Os olhos dele eram vazios, não refletiam luz, não piscavam. Onde estão seus pais? Tentei de novo, dando mais um passo. A criança inclinou a cabeça para o lado. Lentamente, demais, como se o pescoço não tivesse articulações. E então ele sorriu. Não era um sorriso de criança. Era largo demais, forçado, como se os músculos do rosto estivessem sendo puxados por algo invisível. "Você se lembra de mim?" ele perguntou. A voz era fina, mas estranhamente grave ao mesmo tempo, como duas vozes sobrepostas. Gelei. "O quê? Você se lembra de mim?" Ele repetiu, dando um passo na minha direção. "Eu nunca te vi antes", respondi automaticamente, sem nem ter certeza. Ele deu outro passo. E outro. Os movimentos eram mecânicos, errados, como se estivesse aprendendo a andar. "Você me deixou aqui", ele disse. A voz agora era mais clara, mais triste. "Faz tanto tempo." "Eu não sei do que você está falando", consegui dizer, recuando. "Eu pedi ajuda, mas você não parou." Meu coração disparou, porque de repente fragmentos começaram a voltar. Uma memória antiga, embaçada, que eu tinha enterrado fundo 3 anos atrás. Mesma estrada, mesma hora. Uma criança no acostamento, acenando, pedindo ajuda. E eu não parei. Eu estava atrasado. Tinha uma entrega urgente. Convenci a mim mesmo de que outra pessoa pararia, que não era minha responsabilidade, e segui em frente. "Não", sussurrei. "Não pode ser." A criança estava agora a menos de 3 metros. O sorriso tinha sumido. O rosto estava sério, pesado, carregado de algo que parecia acusação. "Eu esperei", ele disse. "Esperei você voltar. Toda noite, no mesmo lugar, até você se lembrar." Tentei correr de volta para o caminhão, mas minhas pernas não respondiam direito. A criança estendeu a mão, pequena, suja de terra, como se tivesse sido enterrada. "Agora você lembra?" Ele sussurrou. Saí correndo dali, consegui subir no caminhão. Tranquei a porta, liguei o motor com as mãos tremendo. A criança ficou parada no acostamento, me observando. Não tentou me seguir. Só ficou lá, imóvel, enquanto eu arrancava. Não voltei a fazer aquela rota, nem viajar durante a noite. Tenho medo de ver o fantasma daquele menino novamente. Meu nome é Edilson, tenho 38 anos e trabalho como caminhoneiro há 15. Conheço as principais rodovias do sul do país como a palma da minha mão. Sei onde tem buraco, onde tem radar, onde os postos têm café bom. Por isso sei com certeza absoluta que a estrada onde passei 7 horas preso não deveria existir. Era uma quinta-feira chuvosa. Eu vinha de Curitiba com destino a Florianópolis, uma rota que já fiz centenas de vezes. Estava na altura de Garuva, quando vi a sinalização de acidente à frente. Trânsito parado. Luzes de ambulância piscando ao longe. Não tinha tempo para esperar. A carga tinha prazo. Peguei o celular, abri o mapa, procurei desvios. Havia uma saída uns 2 quilômetros antes. Uma estrada secundária que parecia contornar o acidente e voltar para a rodovia principal mais à frente. Voltei, peguei o desvio. A placa dizia SC 647. Estrada de pista simples, asfalto velho, mas transitável. Achei estranho não conhecer, mas às vezes tem essas estradas rurais que a gente nunca precisa usar. Entrei. Os primeiros minutos foram normais. Pista estreita, curvas suaves, mata fechada dos 2 lados. Chuva caindo firme. Não cruzei com nenhum carro, mas não era incomum em estradas secundárias. Depois de meia hora, comecei a achar estranho. A estrada continuava. Sem bifurcações, sem placas, sem casas, só asfalto cinza e vegetação densa. Olhei para o GPS. A tela mostrava minha localização, mas não mostrava a estrada. Eu aparecia como um ponto azul no meio do nada, cercado de verde. Tentei ligar para a empresa. Sem sinal.
Continuei, porque não havia o que fazer. Não tinha onde virar. Não tinha acostamento largo o suficiente para dar meia volta com um caminhão. Só seguir em frente. Depois de uma hora, vi algo. Uma placa velha, enferrujada, quase coberta por trepadeiras. Parei ao lado, acendi a lanterna do celular para ler. Atenção! Estrada interditada desde 2006. Proibido trafegar. Gelei. 2006. 18 anos atrás. Mas a estrada estava ali. Eu estava ali. O asfalto estava rachado, cheio de mato crescendo pelas fissuras, mas era transitável. Olhei para trás. A estrada se perdia na neblina que tinha começado a se formar. Olhei para frente. Mais do mesmo. Sem fim à vista. Decidi voltar. Engrenei a ré, comecei a manobra. Mas quando olhei pelo retrovisor, a estrada atrás estava diferente. Não era mais a mesma por onde eu tinha vindo. Era mais estreita, mais escura, coberta de folhas e galhos caídos. Como se tivesse sido abandonada há décadas. Parei a manobra. Respirei fundo. Continuei para frente. Talvez houvesse uma saída mais à frente. Tinha que haver. Dirigi por mais 2 horas. A chuva parou. A neblina ficou mais densa. E então, finalmente, vi algo diferente. Um carro parado no acostamento. Velho, um Chevette azul, coberto de ferrugem. Diminuí a velocidade e parei ao lado. Havia alguém dentro. Um homem, curvado sobre o volante, imóvel. Buzinei. Nada. Desliguei o motor, desci do caminhão. O silêncio era absoluto. Nem pássaro, nem vento. Só a neblina se movendo devagar. Ei! Chamei, batendo no vidro do carro. Tá tudo bem? O homem levantou a cabeça, lentamente. O rosto estava pálido, os olhos fundos, a barba por fazer. Ele me olhou por um longo segundo antes de abrir a boca. Como você entrou aqui? A voz saiu rouca, desesperada. Peguei um desvio lá atrás. Tem um acidente na rodovia principal. Ele balançou a cabeça, rindo sem humor. Eu também peguei um desvio. Faz 3 dias. Senti o estômago gelar. 3 dias? Essa estrada... Ele olhou em volta, os olhos arregalados. Ela não deixa a gente sair. Eu tentei voltar, tentei seguir. Mas não tem fim, não tem saída. Só isso. Isso é loucura, murmurei. Tem que ter uma saída, tem que ter. Teve outras pessoas, ele continuou, a voz quebrando. Vi outros carros, parados, abandonados, ninguém dentro. E ouvi coisas à noite, passos, vozes. Mas quando eu olhava, não tinha ninguém. Recuei para o caminhão. Eu vou sair daqui, disse, mais para mim do que para ele. Boa sorte, ele respondeu, baixando a cabeça de novo. Como se tivesse desistido. Voltei para o caminhão, liguei o motor, acelerei. Passei pelo Chevette, segui em frente. A neblina estava tão densa que eu mal enxergava 3 metros à frente. Liguei os faróis altos, não adiantou. E então, depois de mais 1 hora, vi luzes, vermelhas e azuis piscando, o barulho de sirenes, pessoas gritando, o acidente. A estrada desembocou exatamente onde eu tinha entrado, como se tivesse feito um círculo. 7 horas, 7 horas preso numa estrada que não existe. Parei no acostamento, desliguei o motor, desci. Minhas pernas tremiam. Um policial se aproximou. Senhor, o senhor está bem? De onde veio? Eu peguei um desvio. Lá atrás, a SC 647. O policial franziu a testa. Que estrada? A secundária. Uns 2 quilômetros atrás. Ele balançou a cabeça. Senhor, não tem nenhuma estrada secundária por aqui. A única saída é daqui a 15 quilômetros. Tentei explicar. Mostrei no celular. Mas o GPS não tinha registrado nada. Era como se eu tivesse ficado parado o tempo todo. Voltei para o caminhão, terminei a viagem, entreguei a carga. Mas não consigo parar de pensar no homem do Chevette. Nos 3 dias que ele disse ter passado lá. E no fato de que, se eu tivesse ficado mais um pouco, talvez nunca tivesse saído. Agora,
Toda vez que vejo uma placa de desvio, sigo em frente. Não importa o trânsito, não importa o atraso, porque algumas estradas não têm volta. Meu nome é Reinaldo. Sou um caminhoneiro experiente, dirijo faz anos. Já rodei por rotas longas, travessias perigosas, viagens que duraram dias. Aprendi a lidar com cansaço, com a solidão, com o perigo constante da estrada. Mas o que aconteceu há 2 semanas me fez questionar tudo que sei sobre estar no controle. Era uma terça-feira. Eu tinha saído de Cuiabá com destino a Porto Velho. Uma viagem de quase 1.500 quilômetros. Carga pesada, prazo apertado. Dirigi a noite toda, parando apenas para abastecer e ir ao banheiro. Quando o sol começou a se pôr, eu estava exausto. Vi uma área de descanso no quilômetro 420, daquelas pequenas, com algumas vagas para caminhão e uma lanchonete fechada. Parei, desliguei o motor. Planejava descansar por no máximo 1 hora, mas acabei dormindo. Acordei com o barulho do motor. Abri os olhos confuso, o sol já alto, o calor entrando pela janela. O caminhão estava ligado e em movimento. Olhei para o velocímetro, 80 quilômetros por hora. Minhas mãos estavam no volante, meus pés nos pedais, mas eu não me lembrava de ter voltado a dirigir. Gelei, olhei em volta. Estrada reta, asfalto cinza, vegetação densa dos 2 lados. Não reconheci o lugar. Peguei o celular, sem sinal, olhei para o painel. O GPS estava desligado. Tentei diminuir a velocidade. Tirei o pé do acelerador, mas o caminhão não desacelerou. Pressionei o freio. Nada. A velocidade continuava a mesma. 80 quilômetros por hora. Constante, como se o veículo tivesse vontade própria. Comecei a suar. Tentei virar o volante para a direita para encostar no acostamento. O volante resistiu. Girou sozinho de volta, mantendo o caminhão na pista. Olhei para o painel novamente. O odômetro girava, os números subiam, mas havia algo errado. A marcha estava em ponto morto. O motor estava ligado, mas eu não estava acelerando, e o caminhão seguia. Tentei desligar a chave, virei com força. A chave não saiu, não girou. Estava travada. O pânico começou a subir. Olhei pela janela procurando alguma referência, alguma placa. Nada. Só mato dos 2 lados e uma estrada infinita que eu não reconhecia. Peguei o rádio amador. Liguei, ajustei a frequência. Alô? Alguém me ouve? Preciso de ajuda. Estou na BR. Parei. Eu não sabia onde estava. Estática. Só estática. Desliguei o rádio, respirei fundo. Tentei pensar. Talvez fosse um problema mecânico. Talvez o acelerador tivesse travado. Mas isso não explicava o volante. Não explicava a sensação de que o caminhão estava me guiando e não o contrário. Foi então que reparei no retrovisor. Havia algo escrito no vidro embaçado, de dentro para fora. Letras tortas, como se alguém tivesse escrito com o dedo. Você dormiu demais. Meu coração disparou. Virei a cabeça para trás. A cabine estava vazia. Ninguém. Só a cama, a mochila, meus pertences. Olhei de volta para o retrovisor. As letras ainda estavam lá. E embaixo, uma nova frase ia se formando lentamente, como se uma mão invisível estivesse escrevendo. Minha vez! Tentei gritar, mas a voz saiu abafada. Soquei o painel, puxei o volante com desespero. Nada funcionava. O caminhão seguia, impassível pela estrada desconhecida. Olhei para frente. No horizonte vi algo, uma bifurcação, 2 estradas, uma à esquerda iluminada pelo sol, outra à direita coberta por sombras e neblina. O caminhão começou a virar para a direita. Não! Sussurrei. Não, por favor. Puxei o volante com toda a força. Os músculos do braço arderam, mas o caminhão virou. Entrou na estrada escura. A luz do sol sumiu. A neblina engoliu o para-brisa. O ar ficou gelado. Eu continuava com as mãos no volante, mas não era eu quem dirigia. Não sei quanto tempo passou. Minutos. Horas. A estrada parecia não ter fim.
E então, tão de repente quanto começou, o caminhão parou. Motor desligado. Silêncio absoluto. Olhei em volta. Estava de volta à área de descanso, exatamente onde tinha parado. A lanchonete fechada, as vagas vazias, tudo igual. Olhei para o painel. O relógio marcava a mesma hora de quando eu tinha adormecido. Peguei o celular. Tinha sinal. Liguei para a empresa, disse que não me sentia bem, que precisava voltar. Larguei o caminhão ali mesmo e pedi carona de volta para Cuiabá. Não dirigi mais depois disso. Não consigo. Porque toda vez que fecho os olhos, vejo aquela estrada escura. E sei que, se eu voltar a dormir ao volante, não vou acordar no mesmo lugar. Ou talvez não vou acordar de verdade. E por hoje é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. A próxima história já está te esperando.